repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. Amém, querido? Pode glorificar o Senhor nessa manhã. Pode se sentar glorificando o Senhor. Essa manhã eu queria falar um pouquinho sobre a importância do evangelho, querido, que hoje, para mim, eu creio que para todos nós sobre a leitura da palavra do Senhor, que somos pregoeiros da palavra do Senhor, é um assunto muito complicado hoje. Por que eu vou dizer complicado? Porque estão tentando, querido, distorcer o evangelho de Cristo. A todo lugar que nós vamos, a todo momento que nós abrimos as nossas redes sociais, somos bombardeados de mensagens, de palavras dizendo que distorcendo a palavra do Senhor, dizendo que você não precisa mudar, dizendo que essa semana eu vi palavra pregando contra disso. Então, se nós não nos atentarmos nessas coisas, aonde nós vamos parar? Estão tentando distorcer o evangelho de Cristo, estão tentando dizer para você que para você ser salvo você não precisa fazer nada. Mas o evangelho de Cristo, querido, é aquele que te incomoda a você sair da onde você está. Então olha para o teu irmão nessa manhã, querido, com muita autoridade, e fala assim: sai da onde você está, querido. Porque o evangelho, ele tira você da zona de conforto. Esse é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é salvação, mudança de vida. Todas as vezes que Jesus chamou alguém, aos discípulos, ele falou: venha. Eu vejo como se fosse Jesus falando para você nessa manhã: vem, porque você é importante. Às vezes nós estamos muito acomodados de ouvir esse tipo de mensagem que está rolando por aí, e acabou que não está bom, querido. O evangelho de Cristo, ele vai te impulsionar a você sair de onde você está. Por mais que você ache que está bom, mas se você ler a Bíblia, você vai entender que todo dia você precisa mudar em alguma área, você precisa evoluir em alguma área, você precisa sair da zona de conforto. Essa é a importância do evangelho. E a palavra de Deus diz: se algo diferente disso está sendo pregado, é anátema. Anátema significa maldição. E nós estamos vivendo, querido, dias complicados. Então nós que guardamos a boa palavra temos que pregar o verdadeiro evangelho. Esse evangelho que cura, que salva, que liberta e que muda a nossa vida. O evangelho significa novidade de vida. Então nessa manhã eu queria que isso ficasse, querido, bem gravado no teu coração. Sabe que tudo fora disso que for pregado é anátema. Não estou ouvindo essas coisas. Por quê? Isso está perturbando a mente, querido, do povo de Deus. E aí, querido, quando você vê líderes e pessoas estão pregando, pastores estão pregando, parece que é difícil você colocar na cabeça de alguém que está escrito na palavra, mas é tão fácil quando você escuta algo que de repente vai preencher o ego da pessoa. Por que essas mensagens hoje em dia têm feito tanto sucesso, querido? Porque de repente ela diz para você que está bom, querido, que você não precisa mudar, que você não precisa fazer algo a mais para Cristo, que você não precisa sair da sua zona de conforto. Então essas coisas têm encaixado muito bem na vida de muita gente. Mas nós não fomos chamados, querido, para ficar da mesma maneira que nós estamos. Jesus, ele sempre, querido, olha lá para os discípulos. Ele chamou um por um e falou assim: vem, larga, me acompanha, me segue. E olhando
já são da igreja, já são salvos, e de repente está vivendo um momento difícil, ele vai mudar. E aqueles que não têm Cristo vai receber Cristo. Essa é a mensagem. A palavra de Deus não mudou. A palavra não mudou, a palavra continua a mesma. Mas nessa manhã eu quero colocar isso na tua cabeça, no teu coração. Assim. Que Deus é o mesmo. Por mais que as pessoas tenham mudado, por mais que o tipo de mensagem que está sendo pregado é outra mensagem, mas isso tudo é uma opção, deixa pra lá. E vamos viver o bom evangelho de Cristo. Amém? Eu quero dar um pouquinho dentro desse tema aqui. O primeiro ponto dentro dessa mensagem, no versículo 7, diz assim, ó. O qual, na verdade, não é outro, porém alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho. A palavra de Deus, querido, ela é tão clara que parece que isso foi escrito para o nosso dia de hoje. Tem gente querendo perturbar, querido, a mente de algumas pessoas. Lá em Efésios, querido, vai falar lá em Efésios 6, começa a falar da armadura, da capacete da salvação. Mas sabe qual é engraçado, querido? A palavra de Deus lá em Efésios vai dizer revestidos de toda a armadura. Não é só o capacete, não é só a sandália, ou só a couraça, ou só a espada. É toda. Aleluia. Se começando pelo capacete da salvação, querido, ele vai dizer que você precisa usar o capacete da salvação para que os dardos não atinjam a tua mente. Aleluia. Como que você vai colocar o capacete se de repente a nossa mente já está, querido, toda bombardeada? Você está me entendendo nessa manhã? Está sendo feito algo para que não deixe você se revestir da armadura de Deus. Como que você vai colocar um capacete se a tua mente já está cheia de dados inflamados? Você não vai conseguir colocar. Mas nessa manhã, eu profetizo, querido, que tudo isso vai cair por terra. Em nome de Porque nós Jesus. estamos falando do verdadeiro evangelho de Cristo, Aleluia. o evangelho de salvação, querido. Aleluia. Glória a Deus. Por onde nós estamos andando? Lá também vai dizer, deixar a sandália do evangelho da paz. Deus pergunta nessa manhã, por onde nós temos que caminhar? Que caminho nós estamos tomando? E tem muitas pessoas que nem para um lado nem para o outro pararam. Porque eu sempre falo isso quando eu estou pregando aqui. O inimigo não quer tirar você aqui de dentro, ele quer que você fique do jeito que você está. Para ele é cômodo. Já foi o tempo que Satanás queria tirar as pessoas de dentro da igreja, porque nesse tempo era pregado o verdadeiro evangelho. Nesse tempo, querido, eu tenho que falar isso nessa manhã, você me perdoe, o Espírito Santo está me incomodando. Nesse tempo as pessoas não andavam pela igreja. Nesse tempo, querido, o pastor abria a Bíblia, pregava uma palavra simples para alguém, e até criança, querido, era batizada do Espírito Santo. Então, nesse tempo, o diabo queria tirar as pessoas de dentro da igreja. Eu tenho que ser sincero nessa manhã. Mas hoje ele quer deixar você aqui dentro do jeito que está. Por quê? Porque se você não falar alguma coisa hoje, querido, com crente, o negócio fica estreito. Porque nós nos acomodamos hoje é achar que a igreja tem que se adequar à nossa vontade. E não é dessa maneira. Por quê? Porque a nossa mente, de repente, está perturbada com coisas que nós estamos aprendendo ou coisas que estão falando que está cabendo. E está entrando muito bem naquilo que nós estamos vivendo. Aleluia. Amém. Eu sei que de repente você hoje está um pouquinho em silêncio, mas falar de evangelho é assim. Uma mensagem que pega o evangelho, de repente não vai ter muito glória a Deus, muito aleluia, mas vai ter, querido, algo, vai ter mudança de vida, vai ter salvação, vai ter um direcionamento para a tua vida. Aleluia. Aleluia. Louvado e agradecido ao nome do Senhor nessa manhã.
repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daqueles que vocês receberam, é anátema. Eu trago, querido, com esses dois versículos a questão da aparência. É bem, ele enfatiza bem se for um anjo, até um anjo que estiver pregando, se tiver um anjo aqui que estiver pregando algo que não é referente a isso, é anátema. Por quê, querido? Porque a questão da aparência hoje em dia ela é muito. Sabe, se alguém tem aparência de crente, o pastor fala muito sobre isso aqui, roupa de crente, e ele fala qualquer coisa. Ele chega no público da igreja, ele roda, ele profetiza, ele dá uma revelação, aí fica aberto para falar qualquer coisa. Mas, querido, essa pessoa pode ser, querido, tem a aparência que for, mas se ela estiver pregando algo diferente do que está aqui, é nada, é maldição. E nós precisamos nos atentar com isso essa manhã. Porque isso tem tirado muita gente, querido, do propósito e do caminho do Senhor. Amém, igreja? Amém. Você está aí? Amém. Glória a Deus. Exemplo disso, querido. Você falar no capítulo 4 de Mateus, vai falar sobre a tentação de Jesus. O diabo ofereceu alguma coisa ruim para Jesus? Ofereceu? Não. Mandou Jesus transformar a pedra em pão, levou Jesus a um lugar muito alto, mostrou tudo. Olha, eu te dou tudo se você me adorar. Ele é aparência. Mas Jesus era conhecedor do verdadeiro evangelho. E como se Jesus estivesse dizendo, olha, isso aí não está dentro da palavra do meu Pai. Então eu rejeito. E nós, nessa manhã, precisamos aprender a rejeitar esse tipo de coisa, esse tipo de proposta, esse tipo de sentimento, esse tipo de dado inflamado que tem nos atacado. Porque de repente, querido, isso tem feito eu e você olhar para a igreja, para o nosso líder, de uma maneira diferente. Deixa eu te dar um exemplo aqui, querido. Teve uma vez, uma certa vez, e a pastora foi usada naquele domingo e falou assim, vai lá, porque o Espírito Santo está mandando. E é isso que acontece hoje em dia, querido. O que está lá fora faz você perder a admiração pela igreja, pelo teu líder, pelo evangelho, pela salvação, querido. E é isso que eu quero pregar nessa manhã. Aleluia! Você está me compreendendo nessa manhã? Não deixa que nada lá de fora venha tirar a tua admiração por Cristo, pela tua igreja, pelo teu pastor, pela tua liderança. Porque essas coisas, querido, só vêm para tirar a nossa vida da porta. Daquilo que Deus programou para nós. Mas, graças a Deus, que pela misericórdia de Deus, Deus sempre usa alguém para falar. Aleluia, louvado e agradecido ao nome do Senhor nessa manhã. Glória a Deus! Versículo 10, querido, diz assim: por acaso eu procuro agora o favor de pessoas? Ou o favor de Deus? Ou eu procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, não seria servo de Cristo. O que eu entendo com isso nessa manhã? Trazendo para nós. Nós precisamos fazer, querido, amigos e não colegas. Por quê? O amigo é aquele que vai chegar para você e vai falar assim, ó, o amigo é aquele que não vai se preocupar, querido, em estar a seu favor. Foi dito que ele, se eu fosse a favor de pessoas, não seria servo de Cristo. Porque se eu falo o que você quer ouvir, eu não sou servo de Cristo. Se eu, como seu amigo, um exemplo, estou falando tudo aquilo para te deixar no mesmo lugar que você está, eu não sou teu amigo, eu não posso ser servo de Cristo assim. E isso também tem tirado muitas pessoas, porque a liderança elas têm pregado e batido em cima da palavra de Deus. E às vezes a pessoa tem ficado chateada e triste por isso. Entenda uma coisa, querido. Procure pessoas que vão apontar aquilo que você está vivendo. Pessoas que vão te aconselhar a sair, a mudar, a melhorar. Porque essas pessoas, querido, são servos de Cristo. Você está me entendendo nessa manhã? Porque às vezes nós estamos limitados a só ouvir aquilo que nós queremos.
Aleluia, Senhor. Louvado e bendecido o nome do Senhor. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Você pode colocar de pé essa velha? Não vou me alongar muito nessa hora. Eu quero dizer algo para você antes de orar aqui. Não troque algo momentâneo por aquilo que é eterno. Glória a Deus, Outra aleluia. coisa que eu falei, guarda isso. Não troque algo momentâneo por aquilo que é eterno. Glória a Deus, aleluia. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Aleluia.